A gente está falando muito sobre a reforma protestante, sobre o que aconteceu, o que tem acontecido na igreja, desde quando surgiu a igreja. Mas fato é que nós só chegamos aqui hoje porque Deus escolheu homens para pregar a palavra dele de uma maneira eficaz. Então, se estamos aqui hoje, é porque existiu homens que pregaram a palavra de Deus de uma maneira sábia, eficaz e coerente. Algumas pessoas ficam um pouco confusas, né? Graça, escritura, solos isso, solos aquilo e tal, não sei o que, aquele monte de coisa. É importante a gente entender que essa divisão acontece na nossa mente, na mente de nós, seres humanos. Mas isso em Deus não é dividido, isso em Deus é tudo junto. É tudo junto em Deus. Nós precisamos dividir porque a nossa mente é limitada. Então vamos entender uma parte. Então a gente vai estudar as escrituras, é importante. Vamos entender a outra parte, vamos estudar sobre a graça. Vamos entender a outra parte, vamos estudar sobre Cristo. Mas em Deus é tudo junto, é uma coisa só. Isso não há divisão em Deus acerca desses assuntos. Então é importante que você não pense nesses assuntos como uma coisa mais importante e outra menos importante, uma coisa mais relevante e outra não, ou uma coisa que você entendeu bem e a outra não. Tudo isso é fundamental para que a gente possa compreender o agir de Deus na humanidade, a graça de Deus na humanidade. Então não se preocupe caso você fique confuso com algumas questões. Não se preocupe caso você fique confuso com algum assunto. Fala, nossa, esse assunto aí, meu Pai eterno, só Deus para dar graça, mesmo para entender. Não se preocupe. Bom, lá em Hebreus capítulo 1, se você for ler Hebreus capítulo 1, verso 1, 2, 3, 4, todo o capítulo 1, vai acontecer o seguinte. O autor de Hebreus, um cidadão que ninguém sabe quem é, que ele não assinou a carta dele, mas muita gente especula sobre ele. O autor desconhecido de Hebreus, ele vai falar o seguinte: existem muitas pessoas que gostam de valorizar outras coisas. E naquele tempo lá, os judeus gostavam muito de valorizar os anjos. Os anjos até hoje, para nós, é muito valorizado para algumas pessoas, para a cultura brasileira. Então naquele tempo, para os judeus, os anjos tiveram uma importância muito grande, porque várias vezes eles vieram e entregaram mensagens para os homens de Deus. Então o povo olhava para os anjos e pensava assim: nossa, não existe nada mais poderoso do que um anjo. Um anjo tem que ser muito respeitado, um anjo tem que ser muito valorizado, porque os anjos são importantes. Lá no Antigo Testamento, toda a história mostra a importância deles. E o que acontecia? Alguns cristãos davam mais importância aos anjos do que para Cristo Jesus. Eles meio que colocavam em pé de igualdade. Então os anjos e Jesus Cristo é mais ou menos ali o mesmo nível, não tem muita diferença. E hoje em dia, essa distinção, ela não acontece sempre nas igrejas. Tem igrejas que valorizam, tem culturas e religiões que valorizam muito os anjos. Tem várias religiões que foram criadas a partir de um anjo. Um anjo veio, entregou uma revelação, e a partir dessa revelação desse anjo, cria-se aquela religião. Então todo mundo começa a valorizar muito os anjos. Então o anjo é um ser extraordinário. Aí tem Moisés, que foi um homem importantíssimo também. É o autor de Hebreus: olha, Moisés foi importante, mas vocês não devem idolatrar Moisés, vocês não devem ficar lá nos pés de Moisés para sempre, porque tem alguém maior do que Moisés. Aí eles queriam se apegar a Arão, que foi um homem extremamente importante também. E aí o autor de Hebreus fala: vocês não devem se apegar a Arão, vocês não devem se apegar aos sacerdotes da tribo de Levi. Vocês devem priorizar aquilo que é importante, aquilo que é fundamental. Ponto é, e aqui é importante você entender isso, que tem aquelas pessoas que valorizavam anjos, mas que de uma certa maneira eram anjos que vieram mandados por Deus para dar uma notícia, para dar um recado, para mandar uma mensagem.
Então eles pegavam esses anjos e valorizavam demais eles, quase faziam um altar para esses anjos. Mas o problema é que tem uns anjos que caíram do céu. Demônio, Satanás. E o que aconteceu? Muitas pessoas também se apegam a esses anjos e valorizam muito esses anjos. Tem religiões que foram criadas por causa desses anjos e para adorar esses anjos. E sabe o que é mais triste? E esse é o ponto triste. Que dentro das igrejas, muitas vezes, Satanás é mais falado, é mais valorizado, é mais temido, é mais questionado, dá mais vontade de estudar sobre batalha espiritual, sobre as lutas que Satanás coloca sobre os cristãos, sobre a igreja, do que estudar sobre Cristo. E o autor de Hebreus ele vai dizer: pare de perder o seu tempo estudando esse monte de coisa. Estudando sobre esses montes de demônios, esses montes de religiões, esse monte de filosofia, esse monte de ideologia. E estudem e aprendam e vão saber mais sobre Cristo Jesus. Porque se você começar a estudar sobre Cristo Jesus, você vai perceber que Cristo Jesus ele manda em tudo. Não há um centímetro no universo que Cristo Jesus não diga que é dele. Não há nada que não se prostre diante de Cristo Jesus. Inclusive, se você for lá para a epístola de Tiago, você vai ver que o demônio crê em Cristo Jesus a ponto de tremer. O que o autor de Hebreus está dizendo? Vocês têm medo do demônio, vocês têm medo de Satanás, vocês se empolgam com alguma filosofia que começa a estudar na faculdade, com alguma ideologia que vocês começam a aprender e começam a parar de gastar o seu tempo buscando a Cristo Jesus. Mas o que vocês precisam entender é que esse monte de coisa se prostram, são reduzidas a nada diante de Cristo Jesus. Então ele diz: para que você vai perder tempo com aquilo que é pequeno, no momento que você tem a oportunidade de buscar aquele que é grande? Por que nós perdemos esse tempo? Por que nós gastamos tanto tempo naquilo que não é essencial e abrimos mão daquilo que é fundamental? Irmãos, tendo dito isso, o que acontece é o seguinte: no período da Reforma Protestante acontecia mais ou menos a mesma coisa. Cristo Jesus era valorizadão? Não. A imagem do fulano de tal lá na igreja tinha a mesma importância. Então Cristo Jesus, o Senhor de todas as coisas, era parecido com o José, que foi um bom homem, um homem de Deus. Então eles colocavam Jesus no mesmo patamar de qualquer homem. Eles colocavam Cristo Jesus no mesmo patamar que um padre, que um papa. Era esse problema que estava acontecendo. E eles diziam o seguinte: não basta você crer apenas em Cristo Jesus, é necessário fazer algumas coisas a mais, porque só crer em Cristo Jesus não vai ser o suficiente para te salvar. Você também precisa fazer a sua parte. E aí Lutero ele vai falar sobre dois assuntos que é importante. Isso aqui vocês prestem atenção, gente, prestem atenção nisso. Primeiro, a escada da glória, e segundo, a escada da cruz. A escada da glória para chegar até os céus e a escada da cruz. O que Lutero vai explicar? Ele vai explicar lá em Gênesis capítulo 11 sobre a Torre de Babel. O que é a Torre de Babel? Vários homens empenhados em construir uma torre para chegar até os céus e terem os seus nomes reconhecidos. Isso parece um pouco familiar. Muitas pessoas querendo construir torres para chegar ao céu, para que tenham os seus nomes reconhecidos, como esse homem é bom, como esse homem merece, como esse homem é incrível, como esse homem é maravilhoso. E temos a tendência de construir, quando eu falo temos, é a humanidade caída. Temos a tendência de construir torres e querer chegar ao céu pelas nossas próprias forças. Aí Lutero vai dizer o seguinte: quando eles começaram a construir essa torre, pelas suas próprias forças, não foi do agrado de Deus, e as línguas foram confundidas, e aquele projeto foi fracassado.
A partir do momento que você quer chegar a Deus, você quer ter intimidade com Deus, quer ter experiências com Deus, pelas suas próprias forças, você pode ter certeza que você vai fracassar. A partir do momento que você quiser algo mais espiritual, pelo seu próprio empenho, você vai fracassar. Então Lutero vai explicar algumas maneiras de construir essas torres. Ele vai dizer, a primeira é a especulação, é a filosofia. São pessoas que começam a estudar alguns assuntos filosóficos e dizem o seguinte: a Escritura não explica tudo, a Escritura tem algumas coisas que deixam a desejar, e eu acho que a minha maneira de pensar pode contribuir com o plano salvífico de Deus. Os famosos teólogos liberais. Então, em certo momento, a partir do momento que a minha opinião choca com a Bíblia, o que eu faço? Joga a Bíblia de lado, vamos ficar com a minha opinião. É isso que acontece. E aí, Lutero está lutando contra esse tipo de pensamento, esse tipo de pessoa que quer construir torres para chegar aos céus. Uma outra maneira são as boas obras. É o cidadão que fala assim: se eu dar uma cesta básica para o meu vizinho, eu tenho certeza que eu já estou bem. Nem preciso ir na igreja esse mês que eu estou com crédito com Deus. E aí alguns criam tanto crédito que falam assim: Deus, se o Senhor quiser descontando algumas coisinhas no final do mês eu acerto, porque eu tenho crédito para resolver isso aí. Eu sou um homem muito santo, eu sou uma mulher muito santa. São as boas obras, e a Igreja Católica valorizava muito isso. E um segundo é o misticismo, aquilo que eu acabei de falar sobre os demônios, sobre essa fantasia que tem sobre a batalha espiritual, essa vontade de querer aprender mais sobre essas coisas do que o próprio Cristo Jesus. Então a Igreja Católica valorizava de uma certa maneira tudo isso, e para oprimir o povo, para que eles pudessem ter o controle das coisas, a ponto que nem a Bíblia pudesse se envolver nos ensinamentos deles. Lutero então ele fala: essa é a escada da glória. É o homem querendo glória para si mesmo, é o homem querendo se engrandecer, é o homem querendo aparecer, é o homem querendo colocar o próprio nome na história, é o homem querendo ser bajulado pela congregação onde ele está, é o homem querendo ser reconhecido pela família, é o homem querendo alguma coisa. E ele diz assim: mas a escada que eu quero que vocês aprendam e entendam é a escada da cruz. Isso aqui é maravilhoso, Lutero. A escada da cruz. Gênesis 28 conta a história de Jacó. Jacó acabou de ter uns problemas lá com o irmão, com a mãe, aquela coisa toda de primogenitura, e ele está andando sozinho, abandonado, e aí o texto diz que ele pegou uma pedra, deitou a cabeça na pedra e foi tirar um cochilo. E aí Deus veio até ele em sonho, e ele viu uma escada até o céu, e os anjos, ele diz, não sabia se os anjos estavam embaixo, se os anjos estavam em cima, ele só sabia que ali estava a plenitude da glória de Deus. E Lutero diz: sabe o que Jacó fez para ter a presença de Deus? Sabe o que Jacó fez para ter intimidade com Deus? Ele não fez nada. Jacó estava cansado, ele estava preocupado com um monte de coisa, simplesmente aprove a Deus aparecer a Jacó e mostrar a sua glória e os seus planos para Jacó. Essa é a estrada da cruz. Então as pessoas pensam: poxa, como eu posso me chegar a Deus? A questão é: você não vai se achegar a Deus. Quem se achega a você é o próprio Deus. É Deus que resolve se aproximar de você. Então, nesse período aqui, Lutero ele está debatendo essas duas coisas: a escada da glória e a escada da cruz. E Lutero, num dos seus sermões, aqui eu quero ler uma passagem para vocês, porque algumas pessoas acham o Paul Washer muito bravo quando ele vai pregar, mas diante dessa passagem aqui que eu vou ler para vocês, dessa citação, o Paul Washer parece o cara mais amoroso do mundo. Eu quero ler com vocês e preste muita atenção, é um trecho da pregação de Martinho Lutero. Preste muita atenção no que ele diz. Ele diz assim:
O sermão foi pregado em 1522. Agora vocês percebem porque os raios caem com mais frequência nas suntuosas igrejas papistas do que em outros edifícios? Aparentemente a ira de Deus repousa sobretudo nelas, porque ali são cometidos mais pecados. Ele está falando aqui das igrejas católicas. São ditas mais blasfêmias e feita mais destruição de almas e de igrejas do que em bordéis e antros de ladrões. O guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. E o bordel não é tão ruim assim como a igreja do falso pregador. Olha o que Lutero está dizendo. Mesmo se o proprietário do bordel prostituísse diariamente virgens, esposas religiosas e freiras, por mais terrível e abominável que seja tais coisas, ele não seria pior, nem causaria mais dano que esses pregadores papistas. Isto o surpreende? Lutero pergunta. Lembre-se de que a doutrina do falso pregador não causa nada mais que dia a dia desviar e violar almas recém-nascidas no batismo. Ou seja, o ensino falso, o ensino ruim, ele começa a matar aqueles irmãos que batizaram na igreja há pouco tempo. O irmão que está começando a visitar a igreja, está começando a aprender sobre Cristo Jesus, e essa pessoa começa a ter um pregador que é ruim, que entrega um alimento que não é saudável, um monte de heresia. Lutero está dizendo, esses pregadores estão matando esses recém-nascidos na fé. Cristãos jovens, muitos jovens que começam a vir à igreja e aprender um monte de coisas erradas por esses pregadores, almas tenras, noivas virgens, puras e consagradas a Cristo. Considerando que o mal é feito espiritualmente e não fisicamente, ninguém o observa, mas Deus está incomensuravelmente descontente. Ele está dizendo, estão ensinando heresia, estão ensinando um monte de coisa errada, estão ensinando a confiar nas obras e não em Cristo, estão colocando outros seres, anjos, profetas, pastores, líderes, padres, no mesmo patamar de Cristo, e isso é pecado, e um dia eles terão que prestar contas diante de Deus. É o que Lutero está dizendo. Depois disso, vamos abrir a nossa Bíblia agora, Mateus capítulo 7 e verso 24. Diz assim o texto: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Esse texto vai falar da importância de Cristo Jesus para a vida cristã, para o homem. Então o que ele vai dizer? O próprio Jesus dizendo que esse entendimento das Escrituras é o que? É o fundamento, é o alicerce, é aquilo que ninguém vê. Nós podemos ver muitas coisas num prédio, as luzes, os ventiladores, o púlpito, podemos ver muita coisa, mas o que realmente é importante é a fundação. O que realmente é importante é o alicerce. E o alicerce muitas vezes não é visto. Quem vai saber se o alicerce está bom ou ruim? Normalmente é a pessoa que construiu. O que Jesus está dizendo é que
Tem casas que nós vamos olhar e nós não vamos perceber diferença. Essa casa é legal, essa casa é bonita, essa casa é legal também, essa casa é bonita. Mas o que importa realmente são os alicerces. Quando nós olhamos para um cristão, nós não sabemos dizer aonde a casa dele, aonde a vida dele está firmada. Se é na areia ou se é na rocha. Nós não conseguimos dizer isso olhando para um cristão. Nós não conseguimos, porque o vocabulário é basicamente o mesmo, é varão, varoa. Lá em Piracicaba os irmãos gostam de falar varoa, eu falo para parar, mas não param. Varoa, gostamos de nos vestir basicamente igual, tem alguns mais rebeldes, mas normalmente é mais ou menos o mesmo padrão, ou seja, a casa é tudo meio parecida. Gostamos de ouvir as mesmas músicas. Então, alguns gostam lá da Rose Nascimentos, do Mato Nascimentos, outros gostam da Laura Solgueles, mas nesse caminho aí, temos muitas semelhanças. São todas casas parecidas, são todas casas muito semelhantes. O mesmo jeito de se comportar, os mesmos princípios, muita coisa. Mas o que realmente importa é o invisível aos nossos olhos. É o alicerce. E a questão é, onde a sua vida está firmada? Onde está o alicerce? As coisas que você sabe hoje, você está aqui hoje. Tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você aprendeu sobre o cristianismo, que você entende sobre a Bíblia. Onde você aprendeu, com quem você aprendeu, a sua maneira de pensar, a sua maneira de refletir, as coisas que você pensa acerca da vida, dos seus propósitos de vida, da família, quem dita as regras sobre tudo isso? Quem é realmente o influenciador da sua mente? Quem é a pessoa que dita as suas convicções? Onde foi que você aprendeu? Foi no jornal, foi na novela, foi no filme, foi com o pai, foi com a mãe, ou foi Cristo Jesus? Aonde é que nós aprendemos todas essas coisas? E a questão é que nós não podemos ver aonde estão esses alicerces, como está esse fundamento. Mas existe uma maneira que todos nós um dia vamos descobrir. Sabe quando? Quando a tempestade vier, quando a chuva forte vier, quando a luta, a angústia, a tristeza, a depressão, todos esses males que afligem a nossa alma, quando tudo isso vier, e Jesus diz, nos dois exemplos, a casa que está na rocha, ela tem dificuldades, tem uma tempestade, e a casa que está na areia também tem dificuldades e sofre uma tempestade. O cristão verdadeiro, que está alicerçado em Cristo, e o cristão que não está alicerçado em Cristo, ambos vão sofrer. Ambos vão sofrer. Ambos vão sofrer vendavais, chuvas fortes, dificuldades. Mas o texto diz que aquele cristão que está com a sua casa firmada na areia, ele cai. Na hora que vem um vento forte, na hora que vem a tempestade, a família dele desmorona, porque a família está firmada na areia. A estrutura emocional dele vai por água abaixo. As convicções sobre a fé são totalmente aniquiladas. Ele passa a não crer em coisa nenhuma. Não porque ele cria um dia, mas porque ele jamais creu. Porque ele jamais entendeu o que é ter o pé firmado na rocha. Então esses cristãos, eles caem, eles desmoronam diante do dia ruim, diante da tempestade. E Jesus está dizendo, eu quero que vocês entendam que é fundamental que vocês tenham os pés, o alicerce de vocês firmado em mim, em Cristo Jesus. O Cristo que se entregou por nós na cruz. O Cristo que nos tirou de uma condenação eterna para nos levar a uma salvação eterna. E ele diz assim, quando vier o dia mau, a sua família não vai desmoronar coisa nenhuma, porque eu vou sustentar a sua família. Quando vier o dia mau, as suas emoções não vão ser destruídas,
porque eu vou sustentar você. As suas crenças não vão ficar em dúvida. Os seus dilemas teológicos não vão ser abalados, porque eles estão bem fundamentados. E Jesus diz: vocês precisam firmar o pé na rocha. Solos Cristos, somente Cristo. Cristo e mais nada. Cristo é o suficiente. Cristo e mais nenhum empenho meu. Cristo e somente Cristo. É triste porque a maioria dos pastores, líderes, e no período da reforma é muito evidente isso. Por que eles não gostam de passar esse tipo de mensagem que é bíblica? Porque, poxa vida, mas eu vou perder a minha autoridade. Eu, como pastor, eu vou perder a minha autoridade. Eu preciso fazer os irmãos ali, ó, na rédea curta, falar que se eles não fizerem, Satanás vai pegar eles. Porque senão o pessoal vai ficar bagunçado, vai ficar uma zoação total na igreja. E Jesus diz, e isso é maravilhoso no final do capítulo, Jesus vai dizer assim, que o Mateus vai dizer que as pessoas ficaram admiradas com o ensinamento de Jesus. A questão é que muitos líderes, muitos pais, muitos pastores, eles têm medo de dar toda a autoridade para Jesus, só Cristo. Eles têm medo, porque nós gostamos de ser líderes, nós gostamos de ser da última palavra, nós gostamos de ser adorados, nós gostamos de ser bajulados, e não admitimos que uma outra pessoa dê a última palavra no nosso lugar. Então, na minha família, quem dá a última palavra sou eu, não é Cristo Jesus. Na minha igreja, quem dá a última palavra sou eu, não é Cristo Jesus. São ministérios firmados na areia, são famílias firmadas na areia, são vidas acadêmicas firmadas na areia. E essas pessoas não entendem que quanto mais elas levarem toda a autoridade para Cristo Jesus, mais graça e autoridade Jesus dará a ele. E ele não precisará ficar pressionando ninguém, ameaçando ninguém, mandando para o inferno ninguém. Ele não vai precisar fazer nada. As pessoas vão se admirar e vão respeitá-lo pela graça de Jesus na vida do líder, pela graça de Jesus na vida do marido, da esposa, do pastor. Somente Cristo. E diz, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade. Autoridade vinda da onde? Autoridade vinda do céu. E os mestres da lei ensinavam com o quê? Só pressionando. Era pressão daqui, era pressão dali, era pressão de lá, era pressão lá atrás, era pressão na frente, para fazer, ó, você precisa tomar cuidado, isso, aquilo, e pressionando o povo a todo momento. Jesus, ele ensinava com amor, ensinava com uma autoridade que não era ele que queria impor, mas era uma autoridade vinda do céu. A partir do momento que você colocar Cristo como Senhor da sua vida, você não vai precisar ficar pressionando ninguém, falando grosso com ninguém, dando pressão psicológica em ninguém. A autoridade de Cristo virá sobre você e as pessoas terão prazer de caminhar junto com você. É isso que é ter Cristo em primeiro lugar. Esses são os benefícios de ter Cristo em primeiro lugar. Então, como que nós podemos fazer isso? Como que nós podemos colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida? Como que podemos valorizar Cristo para que eu possa realmente ter a minha vida alicerçada na rocha? Abra comigo aí a sua Bíblia em João, Evangelho de João. Diz assim o texto: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele
Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Até aqui. O texto mostra que um dia Jesus estava caminhando e ele olhou um jovem e falou assim: Filipe, siga-me. E Filipe imediatamente seguiu a Jesus. E aí Filipe ficou feliz, falou: poxa vida, agora estou seguindo Jesus. Jesus é aquele cara inteligente, aquele homem cheio de autoridade, que faz um monte de milagre. Eu preciso levar o meu amigo junto. E ele foi e avisou Natanael. Natanael, ó, é o seguinte, você lembra daquelas profecias tal do Messias? O homem está aqui. Aí Natanael ficou meio assim, meio desconfiado, e resolveram conversar com Jesus. Então Natanael perguntou, lá no verso 48, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu ouvi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Quem decidiu ir até Jesus? Filipe? Natanael decidiu ir até Jesus? Jesus foi até eles. Jesus chamou Filipe: Filipe, siga-me. Aí Natanael, meio incrédulo, Natanael perguntou: Jesus, de onde você me conhece? Eu te conheço antes mesmo de Filipe conversar com você. Eu vi quando você estava sentado lá naquela árvore. Então Natanael olha e fala: eu vejo que você é realmente o Filho de Deus. A questão é que você vai ouvir uma pregação, você vai ouvir o chamado geral, que é a pregação. Alguém vai te ensinar a Bíblia numa escola bíblica, num dia como esse, uma ministração de um louvor, ou num algum vídeo no YouTube. Você vai ouvir sobre a palavra de Deus. E isso é maravilhoso. No dia que você ouvir a palavra de Deus e falar: olha, eu preciso rever meus conceitos. No dia que você ouvir a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho, e você pensar: eu preciso melhorar, eu preciso me aproximar mais de Deus, eu preciso ser ensinado por Deus, eu preciso com que Jesus me ensine a viver. No dia que você sentir essa necessidade, no dia que você sentir o seu coração queimando, dê graças a Deus, porque é Jesus te chamando, é Jesus dizendo: siga-me. É Jesus olhando para você e dizendo: siga-me. Você estava perdido, você estava condenado, mas agora você ouviu essa pregação, você ouviu essa palestra, você assistiu esse vídeo, e eu estou usando isso para te chamar: siga-me. E o que nós precisamos fazer é seguir a Jesus Cristo. Em vários momentos Jesus está chamando pessoas: pare de seguir as suas convicções, pare de seguir os seus conceitos, pare de seguir o seu próprio achismo e comece a seguir a mim. Deixe que eu te ensine a viver. Talvez você aprendeu a viver com os princípios do seu pai, da sua mãe, que por algum motivo não eram cristãos, ou eram de outra religião, ou então tinham conhecimento ainda um pouco pequeno acerca do cristianismo. E tem muita coisa que precisa ser melhorada no seu entendimento. Jesus está dizendo: deixe esses ensinamentos agora um pouco de lado e preste atenção em mim. Tire a sua casa que está alicerçada na areia e comece agora a construir a sua casa sobre a rocha. É Jesus dizendo para você: siga-me. E meus irmãos, não tem coisa mais incrível do que isso. Não tem coisa mais maravilhosa do que você ser chamado por Cristo Jesus, do que você sentir o seu coração queimando e falar: obrigado, Senhor, por ter me chamado. Obrigado, Senhor, por ter me alcançado por tão grande salvação, enquanto eu estava distraído, que nem Jacó estava dormindo em cima de uma pedra, não estava nem pensando em Deus. E Deus veio até ele. Filipe, muito menos, Cristo foi até ele. Natanael, muito menos, e Cristo foi até ele. Talvez você não estava com muitas expectativas, talvez você não estava com essa preocupação grande acerca do cristianismo,
Você tem outras preocupações, talvez a construção da casa é o que está ocupando mais a sua mente hoje. E Jesus está dizendo: livre-se disso. Siga-me. Solos Cristos.